Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre o capítulo 3 do livro da Economia Monetária. No capítulo 3 abordaremos a oferta de moeda, uma introdução aos modelos básicos. Os objetivos de aprendizagem do capítulo 3 serão a moeda e os outros ativos, numa abordagem introdutória, conceito e a medição da oferta monetária, a criação de moeda pelos bancos comerciais, o modelo tradicional, as restrições ao modelo tradicional, o multiplicador dos meios de pagamento, os conceitos básicos, a criação da moeda no padrão ouro, a criação da moeda no sistema fiduciário. Depois, abordaremos o multiplicador da base monetária no Brasil, a situação antes da reforma de 1986, a situação após a reforma de 1986 e de 1994. E, por fim, abordaremos a expressão atual do multiplicador no ponto 3.5. Logo em seguida, teremos algumas conclusões colocadas referentes ao capítulo 3. O debate quanto à exogeneidade e endogeneidade da oferta monetária, da oferta de moeda, iniciou no século XIX. Tínhamos os quantitativistas versus os antiquantitativistas. Os quantitativistas defendiam que a moeda era uma variável exógena. Já, por sua vez, os antiquantitativistas defendiam que a moeda era uma variável endógena. Admitir que a moeda é uma variável exógena significa dizer que o controle pertence às autoridades monetárias. Dessa forma, nessa situação de exogeneidade da moeda, é possível realizar a política monetária. Já admitir a endogeneidade da moeda, ou melhor, admitir a endogeneidade da oferta de moeda, significa que os agentes econômicos eles podem criar e destruir moeda de momentos em momentos. Dessa forma, a política monetária ela é inviabilizada. O raciocínio que o capítulo 3 vai desenvolver considera que a moeda é exógena, a exogeneidade da moeda. Então, no ponto 3.1, a moeda e os outros ativos. A abordagem introdutória. Como já vimos no capítulo 1, já aprendemos que num sistema de interação econômica, na configuração mais simples, teremos agentes econômicos compostos por famílias, empresas e governo e atividades econômicas compostas por produção, consumo e acumulação. Em algum momento, os agentes econômicos, famílias, empresas e governos deverão realizar o balanço contábil das atividades econômicas, discriminando os passivos, que são as obrigações financeiras, e os ativos, mostrando os bens e direitos, incluindo as moedas e títulos. Keynes, em 1936, ele analisou as características dos ativos, bens, moedas e títulos, com relação aos rendimentos proporcionados, ao custo de manutenção e estocagem e ao grau de liquidez. Ativos monetários se caracterizam por rendimentos proporcionados zerados, o custo de manutenção e estocagem é negligenciável e o grau de liquidez é máximo. Por sua vez, os títulos, fixo ou variável, normalmente eles vão ter um rendimento superior a zero. Tem um custo de manutenção e estocagem significativo e um grau de liquidez ele é inferior aos dos ativos monetários. Por sua vez, os bens físicos têm a possibilidade de rendimentos proporcionais, mas necessariamente eles são incertos. Por sua vez, os bens físicos têm a possibilidade de rendimentos, todavia são incertos. O custo de manutenção e estocagem ele é superior aos dos títulos e o grau de liquidez geralmente é inferior aos dos títulos. Na sequência, temos o ponto 3.2, que é o conceito e a mediação da oferta monetária. Os meios de pagamento em uma economia moderna podem ser definidos como papel moeda em poder do público, que é o papel moeda emitido, menos os encaixes em moeda corrente dos bancos e os depósitos à vista do público na rede bancária. No Brasil, os ativos que têm características de moeda, que têm características de meios de pagamento, que por sua vez têm rendimento zero, custo de manutenção e estocagem negligenciáveis e máxima liquidez são papel moeda e moeda metálicas em poder do público, representado pela notação MM, que é igual à moeda corrente ou à moeda manual. Depósitos à vista do público nos bancos comerciais, que é o DBC. Depósitos à vista do público nos bancos mútuos, que é o DBM. Depósitos à vista do público no Banco do Brasil, que é o DBB. Depósitos à vista do público nas caixas econômicas, federal e estadual, que é o DCE. Matematicamente teremos que os meios de pagamento serão igual a papel moeda e moeda metálica, mais os depósitos à vista dos bancos comerciais, mais os depósitos à vista dos bancos mútuos, mais os depósitos à vista no Banco do Brasil, mais os depósitos à vista nas caixas econômicas. Com relação à derivação do conceito de papel moeda, incluindo as moedas metálicas em poder do povo, a gente tem que
O saldo do papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central será igual ao saldo do papel moeda em circulação. Do saldo do papel moeda em circulação, retirando-se caixa em moeda corrente dos bancos comerciais e múltiplos do Banco do Brasil e das caixas econômicas, fica-se com o saldo do papel moeda em poder do público. Mas atenção, o papel moeda e as moedas metálicas em poder do público, eles não vão corresponder ao saldo em circulação nem ao saldo emitido. Retira-se do papel moeda e das moedas metálicas em caixa das autoridades monetárias e dos bancos comerciais. Isso advém do conceito que moeda, assumindo segundo o qual trata-se como moeda somente os meios de pagamentos que pertencem aos agentes econômicos. Disso resulta em incorporar os meios de pagamentos em uma economia moderna os depósitos à vista, moeda escritural, dado que os agentes econômicos consideram como recurso de uso imediato o somatório de moeda manual e de depósitos à vista de saque imediato. Portanto, os agentes econômicos privilegiam a função da moeda intermediária de trocas, ou seja, a moeda como meio de pagamento. Todavia, se considerar a função de reserva de valor, o conceito de meios de pagamento é passível de críticas, uma vez que exclui os ativos financeiros com alto grau de liquidez, as quais moedas. Por exemplo, os títulos do Banco Central, do Tesouro Nacional, depósitos em caderneta de poupança. Isso abriu espaço para o desenvolvimento de conceitos mais completos e menos convencionais para a moeda. Alguns exemplos desses conceitos para a moeda são M1, que corresponde à moeda manual mais a moeda bancária. O conceito usado por Friedman Schwartz em 1963, ao estudar os Estados Unidos, que é o M2, vai ser constituído pelo M1, que é moeda manual mais moeda bancária, mais os depósitos a prazo. Também tem-se aqui o conceito de Chet, de 1969, em que o M3 é constituído pelo M2 mais 0,88 dos depósitos em poupança, mais 0,615 das cotas de associações de poupança e empréstimo. Esse trabalho de Chet, 1969, é um dos estudos empíricos mais relevantes, por incluir no estoque de moedas empréstimos financiados pelos intermediários financeiros não bancários. Na perspectiva do Brasil, a gente destaca o trabalho de Cláudio Roberto Contador, em que ele descreveu o conceito de moeda como sendo a moeda corrente ou moeda manual, mais os depósitos à vista do público nos bancos comerciais, mais os depósitos à vista do público nas caixas econômicas federal e estadual, mais os depósitos à vista do público no Banco do Brasil, mais 0,3 que multiplica o depósito a prazo mais o depósito em caderneta de poupança, mais 0,07 que multiplica as letras imobiliárias. Os coeficientes de ponderação, esse 0,3 e o 0,07, representam os graus de liquidez em uma escala de 0 a 1. O Banco Central, por sua vez, o nosso Bacen, ele adota 4 conceitos. O primeiro, M1, moeda manual, papel moeda e moedas metálicas em poder do público, e escritural, que são depósitos à vista do público nos bancos comerciais, bancos múltiplos, Banco do Brasil e caixas econômicas. O M2, por sua vez, vai ser constituído pelo M1, mais aplicações do público no Fundo de Aplicação Financeira, o FAF, no Fundo de Investimento Financeiro de Curto Prazo, o FIF-CP, nos Fundos de Renda Fixa de Curto Prazo, o FRF-CP, nos títulos federais, estaduais e municipais em poder do público, exceto os que são do Banco Central, das instituições financeiras e dos próprios fundos de aplicação financeira. O terceiro conceito que o Bacen adota é o M3, constituído por M1 mais M2 mais depósitos em poupança do público nas caixas econômicas, sociedade de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. O conceito de M4, que é o quarto conceito do Bacen, vai ser constituído pelo M1, mais um M2, mais um M3, mais depósitos a prazo, letras de câmbio hipotecárias, à exceção quando pertencer aos fundos e aplicações financeiras de investimento e de renda fixa. Cabe destacar que a proporção percentual do montante de M1 em relação ao M4 é pequena, conforme é mostrado nessa tabela em seguida, a tabela 3.1. Note que o percentual de M1 ao longo dos anos de 1994, 95, 96 e 97 variou, respectivamente, de 13, 11,4, 9,3 e 10%. Por sua vez, a magnitude do M2 e do M3 são bem superiores.
Então cabe fazer o destaque para que a moeda dependerá de como ocorre a estruturação e desenvolvimento do sistema financeiro e das decisões da autoridade monetária com relação ao volume de emissão de ativos monetários e quase monetários. Se a moeda é vista como meio de pagamento, a função intermediária de trocas é a central. M1 corresponde ao conceito mais indicado para a oferta monetária. Não há concordância na definição de moeda quando se olha pelas funções reserva de valor e meio de pagamento. Passando ao ponto 3.3 do capítulo 3, a criação de moeda pelos bancos comerciais. No Brasil, há uma alta participação da moeda escritural quando comparada à moeda manual. Por exemplo, em 1997, 63% da moeda era escritural, moeda bancária. Isso explica em grande medida o efeito multiplicador, criação de moeda pelos bancos comerciais. Nesse momento do capítulo, será verificado como esse processo de criação de moeda ocorre. Iniciamos com o ponto 3.3.1, o modelo tradicional. No modelo tradicional, os bancos comerciais são vistos como empresas que apenas recebem depósitos e liberam empréstimos. Há a preferência dos agentes econômicos em usar moeda escritural do que moeda manual, devido a maior segurança e garantias contra perdas e roubo, manejo mais prático. Quanto maior o volume para ser movimentado, maior vai ser a facilidade de você movimentá-lo por meio de moeda escritural. Por exemplo, uma única folha de cheque pode representar um grande volume financeiro, que se fosse moeda manual, teria volume em proporções gigantescas, dificultando assim o transporte, o deslocamento. Ter saldo bancário, por sua vez, facilita obter crédito, melhor controle e contabilização das operações realizadas e permite conceder créditos superiores aos saldos existentes. A moeda escritural, dessa forma, tem High Power Money, alto poder de expansão, dado que os bancos mantêm apenas uma parcela depositada. Isso é representado na figura 3.2. Considerando a situação inicial que o Banco Central realiza a aquisição de um título no valor de 200 mil, significando dizer que 200 mil reais é injetado na economia sob a forma de moeda de alto poder de expansão, e admitindo que a regra de encaixe é de 20%, significa dizer que dos 200 mil depositados nos bancos comerciais, 40 mil vão ter que ficar salvaguardados. Dessa forma, 160 mil entra na economia, que por sua vez vai girar e vai retornar aos bancos sob a forma de depósito. De 160 mil, 20% ao ser novamente depositado terá que ficar sob a forma de encaixe, totalizando 32 mil, disponibilizando-se assim 128 mil para novos empréstimos, e assim sucessivamente. O comportamento desse movimento é uma progressão geométrica. Então, numericamente, o somatório do acréscimo dos depósitos à vista será a soma dos termos de uma progressão geométrica de razão positiva inferior a 1. Matematicamente, a expressão é somatório da variação dos depósitos à vista nos bancos comerciais será igual à injeção inicial, que foi aqui de 200 mil, mais 200 que multiplica 0,8, mais 200 que multiplica 0,8 ao quadrado, mais 200 que multiplica 0,8 ao cubo, mais 200 que multiplica 0,8 à quarta potência, mais 200 que multiplica 0,8 à enésima potência. Simplificando, podemos colocar 200, que é a injeção inicial em evidência, multiplicando por 1 mais 0,8 mais 0,8 ao quadrado, mais 0,8 ao cubo, mais 0,8 à quarta potência, mais excência, mais 0,8 à enésima potência. A soma dessa progressão geométrica, no limite, será representada por S, que será o A1 dividido por 1 menos R. A1 é o primeiro termo e R é a razão de progressão. No caso, o primeiro termo aqui está sendo 1 e a razão de progressão está sendo 0,8. Dessa forma, substituindo o valor de A1 e de R na soma dessa PG, temos que a razão vai ficar 1 dividido por 1 menos 0,8, que será igual a 1 dividido por 0,2, que será igual a 5. Dessa forma, substituindo o valor na forma do somatório dos acréscimos depósitos à vista, teremos que será igual a injeção inicial multiplicada por S, ou seja, 200 mil multiplicado por 5 vai ser igual a 1 milhão. Acréscimo de depósito. A moeda criada pelos bancos, portanto, foi de 800 mil.
Para mais detalhes, recomendo que vocês verifiquem a apresentação na forma contábil de Lopes-Rossetti na página 141. Vamos agora colocar as restrições ao modelo tradicional que acabamos de ver. Ele é irrealista, dado que essa ideia de manter constante a proporção da moeda que o público e os bancos desejam deter não se verifica na realidade. A hipótese que os bancos comerciais aumentam os empréstimos até o montante admitido pela taxa de reserva também é pouco realista. Só haverá acréscimo no volume de empréstimo bancário se a taxa de juros for decrescendo. A visão tradicional considera que os bancos comerciais como empresas que apenas recebem depósitos e liberam empréstimos. E isso é muito resumido, essa visão. Essa versão tradicional também está considerando um cenário de concorrência perfeita. Todavia, o cenário bancário é de mercado oligopolizado. Há uma tendência da versão tradicional em enfatizar a distinção entre os bancos comerciais e instituições financeiras não bancárias, assim como entre moeda e os outros ativos financeiros. Entretanto, isso só se mantém se considerar a moeda no sentido restrito, não considerando dessa forma o passivo dos intermediários financeiros não bancários e da função que desempenha no direcionamento dos fluxos de poupança. No Brasil, a partir dos anos de 1960, aconteceu uma reorganização geral do sistema de intermediação financeira. Surgiram vários ativos financeiros substitutos próximos de moeda. O modelo proposto por Montoro em 1977 representa esse cenário. Admitindo que R* seja o retorno esperado das reservas, R1 a taxa de retorno esperada das reservas, G** os títulos do governo, R2 é a taxa de retorno dos títulos do governo, E** os empréstimos, R3 a taxa de retorno dos empréstimos e X o vetor das possíveis outras variáveis. Pode-se definir a alocação ótima para um montante financeiro como a razão entre o retorno esperado e o montante financeiro estará em função da taxa de retorno das reservas, da taxa de retorno dos títulos do governo, da taxa de retorno dos empréstimos e das outras possíveis variáveis. A razão, títulos do governo em relação ao montante financeiro, vai estar em função também de R1, R2, R3 e das outras variáveis. Do mesmo jeito, a razão empréstimo sobre o montante financeiro vai estar em função de R1, R2, R3 e das outras variáveis. O modelo simplificado do balanço consolidado dos bancos comerciais será: do lado ativo eu terei as reservas, títulos e empréstimo, e do lado passivo eu terei os depósitos. E o passivo e o ativo tem que ser igual. Mesmo apresentando resultados úteis, o modelo de Montoro de 1977 não tem confiança requerida para empregá-lo em política monetária. Passamos agora ao ponto 3.4. O multiplicador dos meios de pagamento. A análise que será feita pauta-se em um nível de abstração e simplicidade semelhante ao do Banco Central. Busca-se fazer o destaque das principais variáveis que estão presentes em um modelo de derivação do multiplicador dos meios de pagamentos. Inicialmente, precisamos abordar alguns conceitos básicos. Com relação aos instrumentos monetários, a gente tem ouro e prata, depósitos à vista feito pelo público nos bancos comerciais, depósitos feitos pelas autoridades monetárias e o papel moeda e moedas metálicas divisionárias. O ouro e prata são as moedas mercadorias. Os depósitos à vista feitos pelo público nos bancos comerciais são o ativo do público e o passivo dos bancos. Os depósitos feitos nas autoridades monetárias, que são feitos tanto pelo público quanto pelos bancos comerciais, serão o ativo dos bancos comerciais e do público e o passivo para a autoridade monetária. O papel moeda e as moedas metálicas divisionárias, que são os encaixes do público e dos bancos, corresponderão ao passivo das autoridades monetárias. Faz-se o destaque que esses instrumentos monetários caracterizam o que constitui a oferta de moeda em diversos sistemas monetários, desde o padrão ouro, padrão fiduciário, e em que as autoridades monetárias têm contato direto com o público, capturando os depósitos à vista. Há o privilégio da função de moeda intermediária de trocas, ou seja, moeda como ativo de rendimento zero e liquidez absoluta. Por sua vez, os detentores da moeda serão público, as unidades familiares, empresas de natureza privada, pública ou de economia mista, dos setores primário, secundário e terciário, retirando as instituições bancárias, as autarquias, instituições governamentais não monetárias, bancos comerciais, instituições financeiras que têm credibilidade do público para suas exigibilidades,
aceitas como meios de pagamento. Ou seja, o público acredita que as obrigações de fazer dos bancos serão realizadas. Autoridades monetárias, que são as instituições que têm o poder para criar papel moeda em moedas metálicas e bancos comerciais, com decisões subordinadas à autoridade monetária central. A classificação da moeda e de seus detentores está sintetizada na tabela 3.5. Aqui temos na primeira coluna que o público detém a moeda em espécie representada por SP, os depósitos à vista nos bancos comerciais representado por DPBC, os depósitos junto às autoridades monetárias, representado por DPAM, e o papel moeda do público, que é representado por PMP, totalizando M, os recursos que são possuídos pelo público. Por sua vez, os bancos comerciais ele detêm a moeda em espécie, o SBC, e os depósitos junto às autoridades monetárias, que é o DBCAM, e o papel moeda dos bancos comerciais, que é o PMBC, totalizando R. As autoridades monetárias, por sua vez, têm moeda em espécie e os depósitos à vista nos bancos comerciais. O somatório das moedas em espécie da US, o somatório dos depósitos à vista nos bancos comerciais da D, o somatório junto às autoridades monetárias será representado por DAM e o somatório dos papéis moeda será o PM, papel moeda. Aqui é só detalhando o que eu acabei de falar, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Depois dos conceitos e das notações, a gente vai entender a criação da moeda no padrão ouro e obter o multiplicador dos meios de pagamentos, que é o casinho, no padrão ouro. Admitindo que o sistema monetário é parcialmente representativo, a base monetária é constituída por ouro, a aceitação do ouro baseia-se no seu valor intrínseco, há uma rede de casa e custódia. O público efetua depósito com moedas metálicas e recebe os certificados de depósito. A busca pelos saques dos depósitos não ocorre ao mesmo tempo, não ocorre simultaneamente. Dessa forma, vai criar condições para gerar reservas que permitirão gerar certificado de depósito sem lastro metálico. Os certificados de depósitos são utilizados como meios de pagamento. O mecanismo de multiplicação dos meios de pagamento. Calcula-se a quantidade total de moeda em circulação para o montante de moeda metálica em espécie. As definições que precisamos saber para chegar ao cálculo do multiplicador dos meios de pagamentos. Primeiro, os meios de pagamentos será igual à moeda de ouro do público mais o certificado de depósito das casas bancárias. Reserva, por sua vez, é igual ao encaixe total de ouro na posse das casas bancárias. A base monetária será igual às moedas de ouro em poder do público mais os encaixes das casas bancárias. Com relação às relações de comportamento no sistema de padrão ouro, teremos duas. A que demonstra a composição dos meios de pagamentos, que basicamente estabelece a proporção entre as moedas de ouro em poder do público, SP, e o total dos certificados de depósito em circulação, RP. Portanto, temos que a porção de moeda em poder do público vai ser igual ao percentual alfa em relação ao total de certificado de depósito em circulação. Isolando o alfa, tenho que ele vai ser igual à razão SP dividido por RP. Alfa é a taxa de composição dos meios de pagamento. Note que, quanto menor for a razão alfa, maior será o uso pelo público dos certificados de depósito na função de meios de pagamentos. E a segunda relação de comportamento apresenta o comportamento das casas bancárias quanto às reservas. Estabelece a proporção entre o total de encaixe metálico, o SBC, mantido pela rede de casas bancárias, e o total dos certificados de depósitos emitidos, o RP, com e sem cobertura metálica. Dessa forma, o SBC será igual a R que multiplica o RP. Reorganizamos, a gente tem que a taxa de reserva das casas bancárias, R, será igual a razão entre a porção entre o total de encaixe metálico mantido pela rede de casas bancárias dividido pelo total dos certificados de depósito emitidos. Note que quanto menor for a relação R, maior será a magnitude emitida de certificado de depósito, que é o RP, com e sem lastro metálico. Obtendo o multiplicador dos meios de pagamentos no padrão ouro, casinho. A forma geral do multiplicador dos meios de pagamentos, casinho, será igual a meios de pagamento dividido pela base monetária. No padrão ouro, os meios de pagamentos é constituído por SP mais RP. Só recapitulando, que é a moeda de ouro em poder do público mais o certificado de depósito de casas bancárias. Por sua vez, a base monetária será constituída por moeda de ouro em poder do público mais encaixe das casas bancárias.
Se eu pegar essa razão, K igual a SP mais RP dividido por SP mais SBC e dividir o numerador e o denominador por RP, quando eu faço isso eu estou utilizando a multiplicação por 1, porque RP dividido por RP significa igual a 1. Eu não estou alterando significado nenhum, mas eu estou conseguindo fazer a manipulação matemática para chegar à forma do multiplicador dos meios de pagamentos no padrão ouro de maneira simplificada. Então eu vou ter SP dividido por RP mais RP dividido por RP sobre SP que divide RP mais SBC dividido por RP. Portanto, eu vou ter que é alfa mais 1 dividido por alfa mais R. Note que quanto menor for R, que é a taxa de reserva das casas bancárias, maior será K, dado um determinado nível de alfa dos meios de pagamentos. Ou seja, R pequeno significa um maior multiplicador dos meios de pagamentos, Kzinho. Também teremos que Kzinho será maior quanto menor for o alfa, que é a taxa de composição dos meios de pagamentos. Portanto, o efeito multiplicador, Kzinho, aumentará no padrão ouro se as taxas R, que é a taxa de reserva das casas bancárias, e alfa, que é a taxa de composição dos meios de pagamento, baixarem. Para entender isso matematicamente, temos, admitindo que R, a taxa de reserva das casas bancárias, seja igual a 50% e que a taxa de composição dos meios de pagamento seja igual a 25%, pede-se para calcular o K. Kzinho será igual, portanto, pela expressão matemática que obtemos para o multiplicador dos meios de pagamentos no padrão ouro, alfa mais 1 dividido por alfa mais R. Substituindo os valores, temos 0,25 mais 1 dividido por 0,25 mais 0,5. Isso vai ser igual a 1,25 dividido por 0,57. Isso vai ser igual a 1,67. Para vários valores de R, taxa de reserva das casas bancárias, e alfa, taxa de composição dos meios de pagamento, a gente tem uma representação na tabela 3.7. Por exemplo, admitimos que alfa seja igual a 0,2 e que R seja igual a 0,2. Kzinho será igual a 3, o multiplicador. Por sua vez, se a gente admitir que alfa seja igual a 0,8 e R seja igual a 0,8, o Kzinho vai ficar igual a 1,13. Perceba que aumentou a taxa de reserva e a taxa de composição dos meios de pagamento implica em redução do efeito multiplicador, que é Kzinho. Indo para o ponto subsequente do capítulo 3, o ponto 3.4.3, a criação de moeda no sistema fiduciário. Meu objetivo aqui é obter o multiplicador dos meios de pagamentos, Kzinho, para o sistema fiduciário. Considerando as hipóteses que o sistema monetário é totalmente fiduciário, ele é plenamente liberal, semelhante ao laissez-faire, que é o deixa fazer, deixa acontecer, o Estado não intervém, e que não há lastro metálico, admitindo também que o papel moeda emitido pelo órgão do governo é a única participação que o governo faz no sistema, o sistema bancário vai guiar-se por si próprio e o sistema bancário comercial estabelecerá a relação entre encaixe e depósito, tomando como referência a confiança do público. Dessa forma, o encaixe estará no limite mínimo exigido para a manutenção operacional normal. Os tipos de moeda e os seus detentores são resumidos para o sistema fiduciário na tabela 3.8. Os tipos de moeda temos o depósito e o papel moeda, que por sua vez eles podem ser possuídos pelo público. O depósito possuído pelo público é DPBC e o papel moeda possuído pelo público é o PMP. Por sua vez, o papel moeda possuído pelos bancos comerciais vai ser PMBC. O total dos recursos possuídos pelo público será igual aos meios de pagamentos e o total dos recursos possuídos pelos bancos comerciais será igual às reservas. As definições que temos são que os meios de pagamento será igual ao papel moeda em poder do público mais o depósito do público à vista nos bancos comerciais. O caixa dos bancos comerciais, as reservas, serão igual ao papel moeda dos bancos comerciais. A base monetária, por sua vez, será igual ao papel moeda do público mais o papel moeda dos bancos comerciais. Note que o conceito de base monetária, B, aproxima-se do conceito moderno, ou seja, base monetária como sendo o passivo monetário das autoridades monetárias. No sistema fiduciário, que é o que estamos analisando agora, temos três relações de comportamento. A primeira relação de comportamento é que a participação da moeda manual na composição dos meios de pagamentos, moeda manual mais moeda escritural, vai mostrar a razão entre o papel moeda em poder do público e o total dos meios de pagamentos.
Então, o papel moeda em poder do público vai ser igual a beta que multiplica os meios de pagamentos. Isolando beta, eu vou ter que o papel moeda do público dividido pelos meios de pagamentos. E isso vai representar a participação da moeda manual na composição dos meios de pagamento. A gente nota que quanto menor for a proporção beta, maior será o uso pelo público da moeda escritural, que é a moeda bancária, dado que reduz a moeda manual, que é o papel moeda, em poder do público. A segunda relação de comportamento é com relação à proporção da moeda escritural, depósito à vista, na formação dos meios de pagamento. Estabelece a participação entre os depósitos à vista mantidos pelo público nos bancos comerciais, que é o DPBC, e o total dos meios de pagamentos, que é o MP. Dessa forma, os depósitos à vista mantidos pelo público nos bancos comerciais será igual a 1 menos beta, que multiplica os meios de pagamentos. Reorganizando, eu tenho que 1 menos beta é igual a depósito público nos bancos comerciais dividido pelos meios de pagamentos. Note que quanto menor for 1 menos beta, maior será a utilização da moeda manual, dado que reduz a participação entre os depósitos à vista mantidos pelo público nos bancos comerciais. A terceira relação de comportamento exibe o posicionamento dos bancos comerciais em relação à taxa de encaixe que será praticada. Evidencia a razão entre o total que permanece em caixa, que é o papel moeda dos bancos comerciais, e o total de depósito realizado pelo público, DPBC. Dessa forma, eu tenho que o papel moeda dos bancos comerciais é igual a R, que representa um percentual, uma fração, do total dos depósitos realizados pelo público nos bancos comerciais. Reorganizando e isolando R, eu tenho que o papel moeda dos bancos comerciais dividido pelo depósito do público nos bancos comerciais. Dado que já estabelecemos que o depósito público nos bancos comerciais é igual a 1 menos beta, que multiplica os meios de pagamentos, eu posso substituir e obter que R será igual a razão, que é o papel moeda dos bancos comerciais dividido por 1 menos beta multiplicado pelos meios de pagamento. Reorganizando, eu tenho que o papel moeda dos bancos comerciais é igual a R, que multiplica 1 menos beta, que multiplica os meios de pagamentos. Note que, se R diminuir, implicará em redução das taxas de reservas mantidas em caixa pelo sistema. Entendidas as três relações de comportamento no sistema fiduciário, passamos agora a obtenção do multiplicador dos meios de pagamento no sistema fiduciário, o casinho. O multiplicador de meios de pagamento no sistema fiduciário casinho segue a estrutura básica, que é meios de pagamento dividido pela base monetária. A gente já viu na definição lá, no sistema fiduciário, que meios de pagamentos é o papel moeda em poder do público mais os depósitos do público nos bancos comerciais, e a base monetária é o papel moeda do público mais o papel moeda dos bancos comerciais. Colocando isso na expressão do multiplicador dos meios de pagamentos, fica assim: casinho é igual a PMP mais DPBC dividido por PMP mais PMBC. Dividindo o numerador e o denominador por MP, eu tenho que casinho vai ser igual a papel moeda do público mais o depósito do público nos bancos comerciais dividido pelos meios de pagamentos no numerador, e no denominador eu terei que é o papel moeda do público dividido pelos meios de pagamentos mais o papel moeda dos bancos comerciais dividido pelos meios de pagamentos. Substituindo papel moeda do público, depósito do público nos bancos comerciais e papel moeda dos bancos comerciais, chegaremos ao conceito tradicional do multiplicador. Aqui está o que cada um significa, que a gente já obteve. Papel moeda do público é igual a beta, que multiplica meios de pagamentos. Depósito do público nos bancos comerciais é igual a 1 menos beta, que multiplica meios de pagamento. E o papel moeda dos bancos comerciais vai ser igual a R, que multiplica 1 menos beta, que multiplica meios de pagamento. Substituindo na forma do multiplicador dos meios de pagamentos e realizando as simplificações. No primeiro momento, a gente tem MP em todos os termos, então isso se anula, tanto no numerador quanto no denominador. No segundo momento, a gente tem que o beta aparece somando e subtraindo no numerador, e isso significa que vai ser igual a 1, porque beta mais menos beta vai ser igual a 0, que somado com 1 dividido por 1 é igual a 1 no numerador. No denominador é feita a colocação do beta em evidência, ficando da seguinte forma para o multiplicador dos meios de pagamento no sistema fiduciário. É igual a 1 dividido por R mais beta, que multiplica 1 menos R. Dessa forma, ocorrendo uma expansão na base monetária, o delta B, a elevação dos meios de pagamento será: variação dos meios de pagamentos vai ser igual a 1 dividido por R mais beta, que multiplica 1 menos R, que multiplica a variação da base monetária. Note que a trajetória de beta e de R
determinará o efeito multiplicador da moeda bancária. Lembrando que beta é a participação da moeda manual na composição dos meios de pagamentos e R, por sua vez, é a taxa de reserva. A elevação dos meios de pagamento será maior quanto menor for beta e R, dado uma base monetária. Portanto, a gente pode dizer que o efeito multiplicador aumentará se as taxas R e beta baixarem. Um exemplo matemático para fixar. Eu admito que a relação de caixa e depósito que maximiza os lucros dos bancos seja 20%. R, portanto, é igual a 20%. E que a divisão dos meios de pagamento seja 50% para a moeda manual e 50% para a moeda bancária. Portanto, o beta é igual a 50%. Colocando isso na expressão do multiplicador dos meios de pagamento do sistema fiduciário, eu tenho que K é igual a 1 dividido por 0,2 mais 0,5 que está multiplicando a diferença de 1 menos 0,2. Dessa forma, eu tenho que 1 dividido por 0,2 mais 0,4, que fica 1 dividido por 0,6, que é igual a 1,67. Colocando vários valores de R, que são a relação de caixa e depósito, a taxa de reserva, e de beta, a preferência pelos meios de pagamento disponíveis, na tabela a gente percebe que quanto menor for beta e R, por exemplo aqui R e beta assumindo 0,2, 0,2, maior será o casinho, ele será 2,78. Por sua vez, se beta aumentar para 0,8 e R aumentar para 0,8, o casinho, que é o multiplicador dos meus pagamentos do sistema fiduciário, será igual a 1,04. Passando para o penúltimo ponto do capítulo, o multiplicador da base monetária no Brasil. A situação anterior às reformas de 1986. Antes de 1986, o Banco do Brasil ele atuava como executor de política monetária e creditícia do governo e, simultaneamente, ele agia como banco comercial. Ou seja, a autoridade monetária mantinha contato direto com o público. Nessa configuração, os meios de pagamentos e os detentores são resumidos na tabela 3.10. O público detinha os depósitos junto aos bancos comerciais, o DPBC, o depósito junto às autoridades monetárias, o DPAM, o papel moeda em circulação, que é o PMP, e junto totaliza os meios de pagamento. Os bancos comerciais detinham os depósitos junto às autoridades monetárias, que é o DBCAM, e o papel moeda em circulação, que é o PMBC. As autoridades monetárias detinham um percentual de depósito compulsório ou voluntário, colocado pelos bancos comerciais junto às autoridades monetárias. As definições do sistema antes de 1986 são que os meios de pagamentos serão compostos por papel moeda do público, mais os depósitos do público à vista nos bancos comerciais, não incluindo o que é feito no Banco do Brasil, mais os depósitos do público nas autoridades monetárias, que aqui inclui os depósitos no Banco do Brasil. As reservas bancárias eram compostas pelos depósitos voluntários ou compulsórios feitos pelos bancos comerciais nas autoridades monetárias, mais o papel moeda conservado pelos bancos comerciais. A base monetária, por sua vez, é composta pelo papel moeda em poder do público, mais o papel moeda mantido pelos bancos comerciais, mais os depósitos voluntários e compulsórios feitos pelos bancos comerciais nas autoridades monetárias, mais os depósitos do público nas autoridades monetárias. Nesse sistema, há 4 relações de comportamento. A primeira é o volume do papel moeda, que é a moeda manual, na composição dos meios de pagamento. Mostra a razão entre papel moeda em poder do público, que é PMP, e o total dos meios de pagamentos, o MP. Então, o papel moeda em poder do público vai ser uma fração dos meios de pagamentos. Essa fração é representada por beta. Isolando beta, eu tenho que o papel moeda em poder do público dividido pelos meios de pagamentos. Perceba que quanto menor for a razão beta, menor será o uso pelo público da moeda manual. Menor será o uso do papel moeda, portanto. A segunda relação de comportamento apresenta a porção da moeda escritural, depósito nos bancos, na formação dos meios de pagamentos. Ela vai estabelecer a participação entre os depósitos à vista pelo público nos bancos comerciais DPBC e o total dos meios de pagamentos. O DPBC, portanto, vai ser uma fração gama dos meios de pagamentos. Isolando o gama, eu tenho que depósito público nos bancos comerciais dividido pelos meios de pagamentos. Gama será, portanto, a preferência do público em usar o sistema bancário.
A terceira relação de comportamento é exibe a parcela do depósito público nas autoridades monetárias, no caso, o Banco do Brasil, que é o DPAM, em relação à totalidade dos meios de pagamentos. Dessa forma, o depósito público nas autoridades monetárias será uma fração epsilon dos meios de pagamentos. Reorganizando, temos que epsilon será igual ao depósito público nas autoridades monetárias dividido pelos meios de pagamentos. O somatório de gama em epsilon apresenta a preferência do público pela utilização da moeda escritural. Por sua vez, beta mais gama mais epsilon é igual a 1. A quarta relação de comportamento exibe o posicionamento em relação às reservas totais, voluntárias e compulsórias, conservadas pelos bancos comerciais. Evidencia a parcela dos depósitos que permanecem em caixa. Logo, tem-se que as reservas bancárias serão iguais aos depósitos dos bancos comerciais nas autoridades monetárias, mais o papel moeda mantido pelos bancos comerciais. Dado que essas reservas são uma parcela dos depósitos à vista realizados nos bancos comerciais, R, eu tenho que o depósito dos bancos comerciais nas autoridades monetárias, mais o papel moeda dos bancos comerciais vai ser igual a uma parcela do depósito do público nos bancos comerciais. Da segunda relação de comportamento, a gente já sabia que o depósito público junto aos bancos comerciais é igual à parcela gama dos meios de pagamentos. Substituindo isso, eu tenho que o depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias, mais o papel moeda dos bancos comerciais será igual a R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamento, sendo R as taxas de reservas voluntárias e compulsórias e gama a preferência do público em usar o sistema bancário. Obtendo o multiplicador dos meios de pagamento no sistema antes de 1986, casinho. A fórmula geral de casinho é meios de pagamentos dividido pela base monetária. Logo, substituindo, tenho que casinho vai ser igual ao papel moeda do público, mais o depósito público nos bancos comerciais, mais o depósito público nas autoridades monetárias, dividido pelo papel moeda do público, mais o papel moeda dos bancos comerciais, mais os depósitos dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias, mais o depósito do público junto às autoridades monetárias. Substituindo o papel moeda do público, o depósito público dos bancos comerciais, o depósito do público junto às autoridades monetárias, depósitos dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias, mais o papel moeda dos bancos comerciais, chega-se ao conceito tradicional de multiplicador. Lembrando que o papel moeda do público é igual a beta, que multiplica os meios de pagamento. Depósito público junto aos bancos comerciais é igual a gama, que multiplica meios de pagamento. Depósito do público junto às autoridades monetárias é igual a epsilon, que multiplica meios de pagamento. Depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias, mais a papel moeda dos bancos comerciais vai ser igual a R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamentos. Dessa forma, o multiplicador vai seguir o seguinte formato. Casinho é igual a, no numerador, tem um beta, que multiplica meios de pagamento, mais gama, que multiplica meios de pagamento, mais epsilon, que multiplica meios de pagamentos, dividido por beta, que multiplica meios de pagamento, mais R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamentos, mais epsilon, que multiplica meios de pagamento. Realizando a soma e a subtração de R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamentos, no numerador de casinho eu terei beta, que multiplica meios de pagamentos, mais gama, que multiplica meios de pagamento, mais epsilon, que multiplica meios de pagamento, mais R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamento, menos R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamentos, dividido por beta, que multiplica meios de pagamentos, mais R, que multiplica gama, que multiplica meios de pagamento, mais epsilon, que multiplica meios de pagamentos. Reescrevendo, eu posso reorganizar os termos do numerador. Então, reorganizando os termos do numerador, eu consigo que a primeira parte dos termos do numerador seja igual ao do denominador. Dessa forma, eu vou sintetizar esse primeiro termo. Se numerador é igual ao denominador, significa dizer que é 1. A outra parte vai ficar gama, que multiplica meios de pagamento. Lembrando que gama é a proporção, a preferência do público em usar o sistema bancário. Então vai ficar a preferência do público em usar o sistema bancário, que multiplica meios de pagamento, menos a taxa de reserva, que multiplica a preferência pelo público em utilizar o sistema bancário, vezes meios de pagamento, dividido por
beta, que multiplica meio de pagamento, mais R, que multiplica gama, que multiplica meio de pagamento, mais epsilon, que multiplica meio de pagamento. Colocando gama multiplicando MP, meio de pagamento, em evidência no numerador, teremos que o K vai ser igual a 1 mais 1 menos R, que multiplica gama MP, dividido por beta, que multiplica MP, menos R, que multiplica gama, que multiplica MP, mais epsilon MP. Realizando a subtração e a soma do termo gama MP no denominador de K. Quando eu somo e subtraio o mesmo elemento, é como se eu estivesse fazendo uma adição de zero. Não há problema nenhum. Mas essa manipulação é necessária porque eu vou reorganizar os termos no denominador e vou poder substituir por MP. A parte que equivale a MP, que é beta que multiplica MP, mais gama que multiplica MP, mais epsilon que multiplica MP. Dessa forma, o casinho vai ficar 1 mais 1 menos R que multiplica gama MP, dividido por MP mais R que multiplica gama MP menos gama MP. Se eu colocar esse MP do numerador e do denominador em evidência, eu vou ter a seguinte forma. Casinho é igual a 1 mais 1 menos R que multiplica gama MP, dividido por 1 mais R que multiplica gama menos gama que multiplica MP. MP é o termo comum que está presente no numerador e no denominador, então eles vão se anularem. Dessa forma, eu tenho que casinho vai ser igual a 1 mais 1 menos R, que multiplica gama, dividido por 1 mais gama, que multiplica R menos 1. Realizando a junção dos dois membros do segundo termo, esse aqui, eu tiro o mínimo mútuo comum, eu vou realizar essa adição aqui, então isso aqui, para ser denominador comum aos dois, vai ficar aqui no denominador, e isso aqui vai estar multiplicando pela parte do numerador, que é igual a 1. Então eu tenho aqui, ó, 1 mais gama que multiplica R menos 1, mais 1 menos R que multiplica gama. Tudo isso dividido pelo denominador comum agora, que é 1 mais gama que multiplica R menos 1. Realizando aqui manipulação matemática no intuito de botar gama em evidência, eu tenho que 1 mais R menos 1, mais 1 menos R, entre parênteses, multiplicado por gama. Isso dividido por 1 mais gama que multiplica R menos 1 entre parênteses. Simplificando aqui, essa parte aqui vai cancelar com a outra, que vai dar 0. R positivo com R negativo dá 0. 1 positivo com 1 negativo dá 0. 0 que multiplica gama dá 0. Então 0 mais 1 é 1. E o denominador vai ficar 1 mais gama que multiplica R menos 1. Dessa forma, eu tenho que gama e R é positivo menor que 1. Maior que 0, menor que 1, é positivo menor que 1. Sendo isso possível, gama e R positivo menor que 1, eu terei que casinho vai ser maior que 1 e será positivo. Casinho aumenta se gama, que é a preferência do público em utilizar o sistema bancário, aumentar. Casinho aumenta se o denominador diminui. E para o denominador diminuir, significa dizer que R tem que diminuir. Então, dessa forma, ocorrendo uma expansão na base monetária, a elevação dos meios de pagamentos será expressa da seguinte forma. A variação dos meios de pagamento vai ser igual ao multiplicador do meio de pagamento, que foi o que a gente acabou de obter, vezes a variação da base monetária. O que eu posso dizer, portanto, é que as variáveis-chaves para a autoridade monetária intervir com a política monetária correspondem às variações na base monetária ou variações nos parâmetros que pertencem ao multiplicador, que no caso é gama e R. Sendo que é no parâmetro R que as taxas de reserva voluntárias e compulsória, aquele que as autoridades monetárias têm maior poder de intervir. Uma vez que a opção por gama, que é a preferência do público em usar o sistema bancário, a moeda estrutural, está relacionada às condições institucionais. Passando para o ponto 3.52, a situação após as reformas de 1986 e 1994. Em 86 e 1986, o Banco do Brasil ele deixou de atuar como autoridade monetária. Começava o fim da endogeneidade no sistema monetário brasileiro. No período de 1986 a 1994, segundo Rezende, Carneiro, Munhoz, Pastore, ainda está presente o vício da endogeneidade
nas relações entre o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Isso só passou a deixar de existir a buscar a superação da passividade da endogeneidade com a reforma que ocorreu em 1994 no sistema monetário brasileiro. As principais modificações foram: modificação nos membros que faziam parte do Conselho Monetário Nacional. Passou a fazer parte apenas do Conselho Monetário Nacional o presidente do Banco Central e os ministros do Planejamento e da Fazenda. Se a parte for acumulada, a representação é só apenas um ministro. Antes eu tinha a presença de membros desses órgãos também, do Ministério do Planejamento, da Fazenda, do Banco Central, de ministros de outras pastas ministeriais e representantes de bancos privados, trabalhadores e de confederações nacionais. Tinha uma série de interesses de agentes econômicos sendo representados na autoridade monetária. Com essa nova configuração, esses interesses dos agentes econômicos deixaram de estar presentes. Já ficou bem restrito os membros do Conselho Monetário Nacional. Ocorreu também a mudança no modo de permitir e definir o limite de emissões de moeda. Para realizar novas emissões, o Congresso Nacional tem que aprovar, mas tem que aprovar de acordo ou sendo norteado por alguns limites de emissão, que são as bandas que são delimitadas pelos objetivos. Os objetivos na perspectiva macroeconômica de crescimento econômico, de segurança, de inclusão internacional do Brasil e sustentar a estabilidade monetária. A outra modificação que também ocorreu foi lastrear a base monetária no nível de reservas internacionais brasileiras. O parâmetro para emitir moeda passou a ser o volume de reservas internacionais do Brasil. Temos, portanto, uma âncora cambial e uma âncora monetária. Porém, ainda não há a total independência da autoridade monetária no Brasil. A autoridade monetária continua com relações próximas ao Tesouro Nacional, realizando operações ativas e passivas não monetárias. Por exemplo, gerindo fundos e programas específicos demandados pelos setores produtivos não financeiros. Temos duas definições a colocar aqui: a base monetária no conceito simplificado, que inclui apenas o papel moeda emitido e as reservas bancárias, e a base monetária no sentido ampliado, que inclui essa base monetária do conceito simplificado, mais os depósitos compulsórios em espécie, os títulos do Banco Central e os títulos do Tesouro Nacional. A forte correlação entre variações e modificações em M1 e a base monetária no seu conceito simplificado, bem como a forte correlação entre alterações do M4 e a base monetária ampliada. A figura que vem logo em seguida, número 3.3, ela apresenta os mecanismos de expansão e contração da base monetária. Por exemplo, se as variações líquidas das aplicações forem igual às variações líquidas dos recursos não monetários, eu tenho que a base monetária ela não se altera. Por sua vez, se as variações líquidas das aplicações for maior do que a variação líquida dos recursos não monetários, vai implicar em base monetária expandir-se. Por sua vez, se as variações líquidas das aplicações forem menores do que a variação líquida dos recursos não monetários, implicará em contração da base monetária. Passando para o ponto subsequente, que é o ponto 3.53, a expressão atual do multiplicador. Admitindo as definições que meio de pagamento é igual ao papel moeda do público mais os depósitos do público nos bancos comerciais. Reservas bancárias aqui vai ser igual ao depósito compulsório feito pelos bancos comerciais e outras instituições no Bacen, mais o papel moeda conservado pelo Bacen. A base monetária no conceito restrito vai ser igual ao papel moeda em poder do público, mais o papel moeda mantido nos caixas dos bancos criadores de moedas, mais os depósitos dos bancos criadores de moeda no Bacen. Há 4 relações de comportamento. A primeira é que o volume do papel moeda, que é a moeda manual, na composição dos meios de pagamentos, Czinho, vai mostrar a razão entre o papel moeda usado pelo público, PMP, e a totalidade dos meios de pagamentos, MP. Papel moeda em poder do público vai ser, portanto, igual à fração C dos meios de pagamento. Ou reorganizando, temos que essa fração C, que é o volume de papel moeda manual na composição dos meios de pagamento, será igual ao papel moeda do público dividido pelos meios de pagamentos. Perceba que quanto menor for a razão C,
menor será o uso pelo público da moeda manual. A segunda relação apresenta a proporção da moeda escritural, que são os depósitos nos bancos criadores de moeda, rotulados para simplificar como bancos comerciais, na formação dos meios de pagamento. Então, é a porção de moeda escritural na formação dos meios de pagamento. Estabelece a participação entre os depósitos à vista mantidos pelo público nos bancos comerciais, o DPBC, e o total dos meios de pagamento. O depósito público nos bancos comerciais vai ser, portanto, uma fração D dos meios de pagamento. E essa fração D vai ser igual ao depósito público dos bancos comerciais dividido pelos meios de pagamento. Cabe destacar que a soma de C mais D é igual a 1. A terceira relação, ela exibe a parcela de encaixe técnico dos bancos comerciais, ou seja, os depósitos à vista mantidos em caixa. Então, o papel moeda dos bancos comerciais vai ser igual a R1, a fração R1, do depósito público nos bancos comerciais. Dessa forma, posso dizer que R1 vai ser igual ao papel moeda dos bancos comerciais dividido pelo depósito dos públicos nos bancos comerciais. Cabe chamar a atenção para que a dimensão maior ou menor de R1 vai depender das deliberações do sistema bancário. Políticas operacionais de cautela quanto a manter encaixes técnicos implicarão em maior magnitude de R1. A quarta relação exibe o posicionamento em relação às reservas totais, podendo ser voluntárias ou compulsórias, feitas pelos bancos comerciais no Bacen. Então, o depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias será igual a R2, que é uma fração do depósito público junto aos bancos comerciais. R2, portanto, vai ser igual a depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias dividido pelo depósito público junto aos bancos comerciais. Caso o Bacen aumente a requisição de depósitos compulsórios, implicará em aumento das reservas de R2. Por sua vez, R2 é uma das variáveis mais relevantes no efeito multiplicador. Queda em R2 implica em aumento do efeito multiplicador da moeda bancária, a moeda escritural, levando a um aumento da oferta convencional de moeda, dado a mesma base monetária, obtendo o multiplicador dos meios de pagamento no sistema a partir de 1994, pós-reforma. A regra geral é que K1 é igual ao meio de pagamento dividido pela base monetária, que por sua vez vai ser igual a M1 dividido por base monetária. Então, substituindo aqui meios de pagamentos e a base monetária, eu tenho essa cara aqui para o multiplicador dos meios de pagamento. Dessa forma, Kzinho vai ser igual ao papel moeda do público mais o depósito do público junto aos bancos comerciais, papel moeda do público mais o papel moeda dos bancos comerciais mais o depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias. Já temos o papel moeda do público, o depósito público junto aos bancos comerciais, o papel moeda dos bancos comerciais e o depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias, que, relembrando, são papel moeda em poder do público é igual a C que multiplica meios de pagamento. Depósito dos públicos junto aos bancos comerciais é igual a D que multiplica meios de pagamento. O papel moeda dos bancos comerciais vai ser igual a R1, que é a participação R1 dos depósitos públicos junto aos bancos comerciais. Já o depósito dos bancos comerciais junto às autoridades monetárias é a parcela R2 do depósito público junto aos bancos comerciais. Kzinho, com as substituições realizadas, vai ficar igual a C que multiplica MP mais D que multiplica MP dividido por C que multiplica MP mais R1 que multiplica DPBC mais R2 que multiplica DPBC. Sabemos que R1 que multiplica DPBC vai ser igual a R1 que multiplica DMP e R2 que multiplica DPBC vai ser igual a R2 que multiplica DMP. Substituindo, fica que Kzinho vai ser igual a C que multiplica MP mais D que multiplica MP no numerador, dividido por C que multiplica MP mais R1 que multiplica D que multiplica MP mais R2 que multiplica D que multiplica MP. Realizando o destaque de MP, já que ele é comum a todos os termos, tanto no numerador quanto no denominador, temos que MP está multiplicando C mais D no numerador, dividido por MP que multiplica C mais R1D mais R2D. Dado que eu tenho MP no numerador e denominador, eu posso cancelar um com o outro. E Kzinho, por sua vez, vai ser igual a C mais D, que multiplica C, mais R1, que multiplica D, mais R2, que multiplica D. Uma vez que já sabemos que C mais D é igual a 1, eu vou ter que Kzinho vai ser igual a 1 dividido por C, mais R1D, mais R2D. Colocando D em destaque no denominador,
eu vou chegar à forma do multiplicador do meio de pagamentos para esse sistema pós-reforma de 1994 no Brasil. Então, Kzinho vai ser igual a 1 que divide C mais D, e esse D, por sua vez, está multiplicando o somatório de R1 mais R2, que isso vai ser igual ao M1 dividido pela base monetária. A elevação das reservas bancárias levarão à queda no multiplicador de moeda escritural. E o aumento da parcela dos meios de pagamentos de posse do público, que é moeda-papel, conduzirá a uma diminuição do efeito multiplicador. A partir dos dados do Brasil, foi calculado os diversos multiplicadores dos meios de pagamentos e apresentado na tabela 3.11. Base monetária, efeito multiplicador e meios de pagamentos foi o que foi calculado. Os valores emitidos para o efeito multiplicador. Então tá aqui, ó, o multiplicador em janeiro de 1996 foi de 1,23 e chegou ao final do ano de 1996 com 1,442. Para verificar a base monetária, o efeito multiplicador dos meios de pagamentos no Brasil, foi feito o cálculo aqui com base nas informações numéricas. A base monetária, conceito restrito por milhão, o multiplicador aqui, que ele saiu de janeiro de 1996 de 1,23 para 1,44, e os meios de pagamento do conceito M1 por milhão, que é 3 que sendo igual a 1 que multiplica 2, está aqui os resultados. Pode olhar, quanto maior o multiplicador, maior é o retorno ou a magnitude do montante financeiro. Então, as conclusões que podemos retirar. A moeda é essencialmente um elemento institucional. A oferta está ligada a como se organiza o sistema financeiro, às maneiras de agir e às deliberações das autoridades monetárias. A autoridade monetária possui o poder de deliberar no tocante à quantidade a ser emitida de moeda, com alto poder de expansão, e na organização do sistema financeiro. Também tem-se que os instrumentos de política monetária, os quais possibilitam que as autoridades monetárias influenciar na organização das operações de bancos comerciais. Definir e estimar moeda em relação aos meios de pagamento é relativamente algo tranquilo. Porém, quando se trata de ver como reserva de valor, a delimitação empírica é bastante difícil. A maneira de como os bancos comerciais atuam na criação de meios de pagamentos ainda é algo controverso, uma vez que há a particularidade de multiplicação dos meios de pagamentos. Só há efetividade de política monetária se a oferta de moeda for exógena, algo que a gente falou sempre no início do capítulo. E em uma economia capitalista, cabe à moeda ser protagonista, ser importante. Keynes, no seu livro de 1936, ele relatou e enaltecia o papel que cabia à moeda. Cabia à moeda ser o instrumento de conexão entre o tempo presente e as imprevisibilidades e incertezas do tempo futuro. Dessa forma, gente, concluímos o capítulo 3, a oferta de moeda, uma introdução dos modelos básicos. Podemos passar pelos pontos a moeda e os outros ativos, um aspecto introdutório, o conceito e a medição da oferta monetária, a criação de moeda pelos bancos comerciais, o multiplicador dos meios de pagamento, o multiplicador da base monetária no Brasil. Sugiro a leitura do capítulo 3, novamente, que realize as atividades propostas no capítulo 3 e que realizem a leitura dos capítulos subsequentes, 4 e 5. Bons estudos e até a próxima videoaula.